Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 8, que tem o seguinte título: A liderança eficiente de Gideão. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te pedir uma força aqui no canal. Você que está chegando agora e é novo e ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal. E não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, para que você seja notificado quando postarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque fazendo assim você nos ajudará a alcançar mais pessoas aqui na plataforma. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: o orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Provérbios capítulo 16 e o versículo 18. Verdade prática. Aprendemos com a vida de Gideão que sempre é importante consultarmos a Deus antes de tomarmos qualquer decisão. Se colocarmos Deus na frente, alcançaremos vitórias surpreendentes em nossas vidas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 35, que diz assim: Os israelitas disseram a Gideão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: De boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra dos Abiezritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, do seu Deus,
que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Introdução. Em Juízes 8, adentramos em um capítulo repleto de reviravoltas emocionantes, intriga política e lições valiosas sobre liderança e unidade. Este capítulo é uma continuação do conto épico da liderança de Gideão, um dos famosos juízes de Israel, cuja história começa no capítulo anterior. Aqui somos transportados para o momento em que Gideão e seu exército, após uma notável vitória sobre os midianitas, enfrentam desafios ainda maiores. Eles estão determinados a buscar vingança contra os líderes de Sucote e Penuel, que recusaram ajuda durante a batalha. A jornada de Gideão para restabelecer a ordem e a justiça em sua terra natal torna-se o centro das atenções deste capítulo. A narrativa em Juízes 8 nos apresenta questões importantes, como a fidelidade de Deus, o caráter humano e a complexidade das relações políticas na época dos juízes. Gideão, o destemido herói, também revela seu lado vulnerável e suas lutas pessoais. À medida que exploramos este capítulo, seremos confrontados com dilemas morais, escolhas difíceis e as consequências que podem advir delas. Portanto, prepare-se para mergulhar em um intrigante conto de liderança, conflitos e superação, à medida que desvendamos os eventos fascinantes do capítulo 8 de Juízes. Primeiro tópico: a busca pela retaliação. Juízes capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3. O primeiro segmento do capítulo 8 de Juízes nos introduz a um momento de tensão e desafio na história de Gideão, o corajoso juiz que liderou Israel contra a opressão dos midianitas. Este trecho, marcado por uma interação intensa entre Gideão e os efraimitas, revela não apenas a habilidade do líder em manejar situações delicadas, mas também oferece valiosas lições sobre a importância da unidade e do entendimento dentro da comunidade de Israel. O capítulo 8 começa com os efraimitas, uma das tribos de Israel, confrontando Gideão com uma acusação aparentemente amarga. Eles questionam por que Gideão não os convocou para a batalha contra os midianitas, que resultou na impressionante vitória do capítulo anterior. A atitude dos efraimitas pode ser vista como uma demonstração de ciúmes e ressentimento, pois se sentiram excluídos de uma conquista notável. Aqui Gideão demonstra sua habilidade em liderar com conflitos de maneira diplomática e respeitosa. Em vez de revidar com palavras ofensivas ou confrontar os efraimitas com raiva, ele responde com suavidade e humildade, elogiando os efraimitas por suas próprias realizações notáveis na batalha anterior. Ele mostra que a unidade e a coesão entre as tribos de Israel são fundamentais, reconhecendo a contribuição de cada grupo para a causa comum. Gideão, com sua perspicácia, reconhece que a situação poderia facilmente se transformar em um conflito entre as tribos, o que seria prejudicial para o povo de Israel como um todo. Em vez disso, ele escolhe a paz e a unidade. Sua resposta destaca a importância de evitar confrontos desnecessários e buscar a harmonia dentro da comunidade. Gideão não hesita em usar uma abordagem conciliatória, enfatizando que os esforços de sua própria tribo, Manassés, foram igualmente vitais na luta contra os midianitas. Ele reconhece que a vitória é um esforço coletivo e que todas as tribos
tem um papel importante a desempenhar na defesa de Israel. Apesar da resposta gentil e sensata de Gideão, os efraimitas não conseguem superar seus sentimentos de descontentamento e ressentimento. A ira deles é claramente evidente quando acusam Gideão com dureza, chamando-o de tocador de buzina e menosprezando sua tribo. A palavra buzina aqui é usada de forma pejorativa, denotando desdém. É interessante notar como uma situação que poderia ter sido resolvida de forma pacífica e construtiva acaba se transformando em um conflito maior devido à falta de compreensão e à incapacidade de perdoar e deixar de lado o orgulho. Este incidente serve como um alerta sobre as consequências negativas que podem advir de conflitos internos e da falta da unidade entre irmãos e irmãs. Em resumo, a narrativa inicial do capítulo 8 de Juízes nos apresenta um Gideão habilidoso na gestão de conflitos e na promoção da unidade dentro do povo de Israel. Sua resposta sábia e pacífica aos efraimitas destaca a importância de buscar a harmonia e a compreensão em vez de ceder ao ressentimento e à divisão. Este episódio nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas lições valiosas em nossas próprias vidas, promovendo a paz e a coesão em nossas comunidades. Segundo tópico: a perseguição de Zeba e Salmuna. Juízes capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 9. Neste segundo segmento do capítulo 8 de Juízes, somos conduzidos a uma emocionante busca por justiça e vingança liderada por Gideão. Após a confrontação com os efraimitas, Gideão se vê diante de um novo desafio: a captura dos líderes midianitas, Zeba e Salmuna. Esta seção da história destaca não apenas a determinação e a astúcia de Gideão, mas também a importância de cumprir as promessas feitas e manter a integridade em todas as circunstâncias. Gideão, impelido pela injúria sofrida pelos efraimitas, parte em busca dos líderes midianitas, Zeba e Salmuna, com apenas 300 homens de sua companhia. É importante notar que Gideão não hesita em enfrentar esse novo desafio. Mesmo com um grupo relativamente pequeno de soldados, sua coragem e determinação são evidentes, pois ele está disposto a ir para capturar aqueles que haviam causado estragos em sua terra. Este episódio nos ensina que a justiça e a busca pela correção de erros podem exigir esforço e dedicação. Gideão não está disposto a deixar impune o comportamento dos midianitas e está determinado a restaurar a honra de Israel. À medida que Gideão e seu pequeno exército se aproximam de Sucote, ele pede provisões para seus homens exaustos. No entanto, os líderes de Sucote recusam, alegando que Zeba e Salmuna ainda não haviam sido capturados e temem represálias midianitas. Gideão não deixa essa negação passar despercebida e faz uma promessa ousada. Quando ele retornar vitorioso, ele castigará os líderes de Sucote com espinhos e sarças do deserto. A atitude dos líderes de Sucote destaca a falta de solidariedade e apoio interno, mesmo em tempos de conflito. Eles opinam por não apoiar Gideão e seu exército, mesmo quando a causa é justa. Essa recusa em ajudar revela o egoísmo e a falta de compromisso com a unidade de Israel. Gideão e seus homens continuam a perseguição e, eventualmente, alcançam Zeba e Salmuna, capturando-os. Ao retornar a Sucote, Gideão cumpre sua promessa, punindo os líderes da cidade com espinhos e sarça do deserto.
como havia ameaçado anteriormente. Esta ação serve como um lembrete vívido de que Gideão é um líder de palavra e que suas promessas não são vazias. Este trecho da história demonstra a importância de manter a integridade e a coerência em nossas ações. Gideão não apenas busca justiça, mas também alcança e mantém sua promessa, garantindo que aqueles que o ajudaram e o traíram sejam tratados de acordo com suas ações. Em resumo, a narrativa da perseguição e captura de Zeba e Salmuna destaca a determinação de Gideão em buscar justiça e cumprir suas promessas. Além disso, nos lembra da importância de solidariedade e apoio interno em momentos de conflito e desafio. É uma lição valiosa sobre coragem, integridade e a busca pela retidão, mesmo quando enfrentamos adversidades significativas. Terceiro tópico: a vitória de Gideão. Juízes capítulo 8, do versículo 10 até o versículo 17. Neste terceiro segmento do capítulo 8 de Juízes, somos testemunhas de uma emocionante reviravolta na jornada de Gideão e de seu exército. Após a perseguição bem-sucedida de Zeba e Salmuna, Gideão e seus homens continuam a perseguir os midianitas. E este episódio nos revela não apenas a persistência de Gideão, mas também a importância de manter a esperança e a determinação, mesmo quando a batalha parece longa e difícil. Depois de capturar Zeba e Salmuna, Gideão continua sua busca pelos midianitas, que ainda estão em fuga. É importante notar que Gideão não fica satisfeito com a vitória parcial. Ele está determinado a erradicar completamente a ameaça midianita. Sua perseverança e determinação são admiráveis, mostrando que ele está disposto a enfrentar todos os obstáculos para proteger seu povo. Essa busca contínua nos lembra da importância de não desistir quando enfrentamos desafios em nossas vidas. Gideão nos mostra que a persistência e a resiliência são fundamentais para alcançar nossos objetivos, mesmo quando a jornada é árdua. À medida que Gideão e seu exército avançam na busca pelos midianitas, eles chegam a Sucote e a Penuel novamente. Desta vez, Gideão pede apoio em forma de pão para seus homens famintos, mas, mais uma vez, essas cidades se recusam a ajudar. Essa recusa só aumenta a determinação de Gideão em alcançar os midianitas. A atitude de Sucote e Penuel destaca a importância da solidariedade e do apoio mútuo em tempos de dificuldade. Gideão enfrenta a hostilidade e a falta de cooperação dessas cidades com resiliência, recusando-se a desviar de sua missão. Gideão e seu exército finalmente alcançam os midianitas e os derrotam de maneira impressionante. No entanto, ao retornar a Sucote, Gideão toma medidas drásticas para punir aqueles que se recusaram a ajudá-lo. Ele castiga os anciãos da cidade, não com espinhos e sarças, como havia feito anteriormente, mas com açoites do deserto e espinhos, causando sofrimento físico a esses líderes. Este episódio pode parecer severo à primeira vista, mas é importante entender que Gideão estava agindo de acordo com os padrões da época, onde a honra e a lealdade eram altamente valorizadas. Sua ação serve como um lembrete de que as consequências das escolhas que fazemos podem ser significativas e que devemos considerar cuidadosamente nossas decisões. No geral, a narrativa da vitória de Gideão destaca a determinação e a perseverança do líder em busca de um objetivo justo.
Sua busca incansável pelos midianitas, apesar dos obstáculos e da falta de apoio de algumas comunidades, nos inspira a seguir nossos próprios objetivos com dedicação e coragem. Além disso, essa história nos lembra da importância de solidariedade e apoio mútuo em tempos de dificuldade, bem como das consequências de nossas ações e escolhas. É um lembrete valioso de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a perseverança e a integridade podem levar à vitória. Quarto tópico: a volta triunfante. Juízes capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 21. Neste quarto segmento do capítulo 8 de Juízes, somos testemunhas de um momento emocionante e decisivo na jornada de Gideão e de seu exército. Depois de uma busca implacável e uma série de desafios, Gideão alcança vitória sobre os midianitas. Este episódio nos revela não apenas a resolução e a determinação de Gideão, mas também a importância de reconhecer e agradecer a Deus por suas bênçãos. Depois de perseguir os midianitas e derrotá-los, Gideão se volta para a captura dos reis midianitas Zeba e Salmona. Com uma firmeza de propósito, ele os leva ao chão e os questiona sobre os homens que haviam morto na batalha anterior. Os reis midianitas não têm resposta, e Gideão percebe que está diante de um momento crucial. Neste ponto, Gideão nos ensina a importância de prestar contas e buscar justiça. Ele não deixa os líderes inimigos escaparem impunes, mas exige uma explicação para as mortes ocorridas. Isso reflete sua responsabilidade como líder em proteger seu povo e garantir que a justiça seja feita. Após a captura de Zeba e Salmuna, Gideão observa que eles carregam ornamentos que lembram os usados pelos reis midianitas. Este detalhe é significativo, pois não apenas confirma a identidade dos líderes inimigos, mas também simboliza a vitória de Israel sobre um inimigo poderoso. Os ornamentos tornam-se um troféu que atesta a conquista de Gideão. Este momento destaca a importância de celebrar as vitórias e reconhecer o progresso alcançado. Às vezes nos concentramos tanto nos desafios e dificuldades que esquecemos de comemorar nossos sucessos. Gideão nos lembra que é importante reconhecer as conquistas e usar essas vitórias como fonte de inspiração para continuar a lutar por um futuro melhor. O ponto culminante deste episódio é a maneira como Gideão reconhece a mão de Deus em sua vitória. Ele expressa gratidão a Deus por ter entregue os reis midianitas em suas mãos e proclama que Deus é quem merece todo o crédito pela conquista. Gideão demonstra humildade ao não atribuir a vitória a si mesmo, mas a Deus, reconhecendo que foi a ajuda divina que tornou tudo possível. Este momento nos lembra da importância de reconhecer a intervenção de Deus em nossas vidas e de sermos gratos por suas bênçãos. Muitas vezes enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, mas, como Gideão, podemos encontrar força e inspiração ao reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. Em resumo, a narrativa da volta triunfante de Gideão destaca não apenas a sua resolução e determinação na busca por justiça, mas também sua humildade ao reconhecer a intervenção divina em sua vitória. Ele nos ensina a importância de prestar contas, celebrar as conquistas e reconhecer a mão de Deus em nossas vidas. É um lembrete valioso de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, a gratidão e a fé podem nos guiar em direção à vitória. Quinto tópico: a morte de Gideão. Juízes capítulo 8
do versículo 22 até o versículo 28. Neste quinto segmento do capítulo 8 de Juízes, somos confrontados com o inevitável fim da jornada de Gideão, o valente líder que desafiou e venceu os midianitas. Este episódio nos leva a refletir sobre o legado de Gideão, sua influência na história de Israel e as complexidades da liderança. Além disso, ele nos lembra que mesmo os maiores heróis têm seus limites e vulnerabilidades. Logo após a vitória sobre os midianitas e a captura dos reis inimigos, o povo de Israel faz um pedido surpreendente a Gideão. Eles desejam que ele e sua descendência governem sobre eles como reis. Esse desejo revela uma mudança na mentalidade do povo de Israel, que anteriormente havia vivido sob a liderança dos juízes escolhidos por Deus. A solicitação do povo por um rei reflete a incerteza e a instabilidade que marcaram a era dos juízes. Eles anseiam por uma liderança mais estável e centralizada. A resposta de Gideão a esse pedido é notável. Ele recusa a oferta de se tornar rei, afirmando que nem ele, nem sua família governarão sobre Israel, pois Deus é o único rei de Israel. A decisão de Gideão destaca sua devoção a Deus e seu entendimento da importância de manter a liderança centrada em Deus. Ele se recusa a ceder ao poder e à glória que o título de rei poderia trazer e reafirma sua fé em Deus como a autoridade suprema sobre Israel. Gideão vai além de simplesmente recusar o título de rei. Ele também toma medidas drásticas para reforçar a liderança centrada em Deus. Ele pede que todo o ouro dos brincos tomados dos midianitas seja usado para criar um éfode, uma espécie de vestimenta sacerdotal, usada para consultas religiosas. Essa ação simboliza a ligação contínua de Israel com Deus, como sua autoridade máxima. No entanto, a narrativa também revela um aspecto menos louvável da decisão de Gideão. O éfode, ao longo do tempo, se torna uma espécie de ídolo para o povo de Israel, e Gideão, de alguma forma, permite que isso aconteça. Ele não pode prever as implicações de suas ações, e isso se torna um ponto de contenda e idolatria em Israel mais tarde. A narrativa culmina na morte de Gideão, que viveu até uma idade avançada. Após sua morte, o povo de Israel rapidamente se desvia da adoração de Deus e se volta para a idolatria. O legado de Gideão, embora tenha começado com bravura e dedicação a Deus, é ofuscado pelo declínio espiritual que se segue. A morte de Gideão nos lembra da efemeridade da vida e da necessidade de considerar o impacto de nossas ações a longo prazo. Embora Gideão tenha se esforçado para estabelecer uma liderança centrada em Deus, sua falta de discernimento em relação ao éfode eventualmente leva Israel à idolatria. Isso nos faz refletir sobre a complexidade da liderança e como boas intenções podem ter consequências inesperadas. Em resumo, a morte de Gideão marca o fim de uma era e nos lembra da importância de manter a fidelidade a Deus em todas as circunstâncias. Gideão, embora tenha sido um herói na luta contra os midianitas, também foi humano e sujeito a erros. Seu legado nos ensina a importância da humildade, da devoção a Deus e da reflexão sobre as consequências de nossas ações. É um lembrete valioso de que mesmo os maiores líderes têm suas limitações e que nossa verdadeira orientação deve vir de Deus. Sexto tópico: o retorno à idolatria. Juízes capítulo 8
do versículo 29 até o versículo 35. No sexto e último segmento do capítulo 8 de Juízes, nos deparamos com uma virada triste na história de Israel, após a morte de Gideão, um dos notáveis juízes que liderou o povo em tempos de dificuldade. Este episódio nos mostra como a fragilidade da fé e a tendência à idolatria podem se infiltrar até mesmo na nação que havia experimentado vitórias notáveis sob a liderança de homens como Gideão. Após a morte de Gideão, Israel parece dar uma guinada surpreendente em direção à idolatria. O versículo 33 nos diz que os israelitas tornaram a prostituir-se aos Baalins e seguiram outros deuses, abandonando o Senhor. Esse rápido desvio da fé em Deus é alarmante, especialmente após as experiências e vitórias que Gideão e seu exército testemunharam. Essa queda na idolatria pode ser vista como uma ilustração do ciclo repetitivo de apostasia e infidelidade que permeia o livro de Juízes. Embora Israel tenha experimentado momentos de arrependimento e retorno a Deus sob a liderança dos juízes, a tendência à idolatria e ao pecado parece inabalável. A idolatria traz consequências imediatas e devastadoras para o povo de Israel. Logo após sua apostasia, os midianitas voltam a oprimir a nação. Este é um lembrete poderoso de que a idolatria não apenas afasta as pessoas de Deus, mas também abre a porta para a opressão e o sofrimento. Os versículos 34 e 35 descrevem a angústia do povo de Israel sob a opressão dos midianitas. Eles são afligidos, empobrecidos e oprimidos. Isso destaca a terrível realidade de quando as pessoas abandonam a Deus e seguem outros deuses, colocando-se em uma posição vulnerável diante das dificuldades. Esse ciclo de apostasia, opressão e arrependimento, que é uma característica recorrente em Juízes, nos lembra da importância de manter a fé e a fidelidade a Deus em todos os momentos. Mesmo as vitórias passadas não garantem a segurança contínua se as pessoas se afastarem de Deus. Em resumo, o sexto segmento do capítulo 8 de Juízes nos apresenta uma triste reviravolta na história de Israel. À medida que eles caem na idolatria e sofrem as consequências da opressão. É um lembrete poderoso da fragilidade da fé humana e da necessidade de permanecer firmes na devoção a Deus. A história de Gideão, que começou com vitórias notáveis, termina com a advertência de que a infidelidade pode levar a nação a uma espiral descendente de sofrimento e opressão. É um chamado para a fidelidade e a dependência contínua de Deus em todos os momentos. Reflexão de Juízes 8 para os nossos dias. O livro de Juízes, capítulo 8, nos oferece muitas lições valiosas que ainda ressoam em nossos dias. Embora a história de Gideão e sua liderança tenham ocorrido há milhares de anos, seus princípios e desafios são atemporais e podem nos guiar em nossas vidas contemporâneas. Primeiramente, a jornada de Gideão nos ensina sobre a importância da persistência e da determinação. Assim como Gideão não desistiu em sua busca por justiça e na perseguição aos midianitas, nós também enfrentamos desafios em nossa vida diária. Muitas vezes os obstáculos podem parecer insuperáveis, mas a história de Gideão nos lembra que a perseverança e a resiliência são cruciais para alcançar nossos objetivos. Além disso, a narrativa nos alerta sobre a tentação da idolatria e da infidelidade espiritual. No momento atual,
somos constantemente confrontados com inúmeras distrações e tentações que podem nos afastar da nossa fé e dos valores que consideramos importantes. É um lembrete para permanecermos vigilantes em relação às influências negativas que podem minar nossa fé e nos afastar de Deus. A recusa de Gideão em aceitar a realeza também oferece uma lição poderosa sobre humildade e liderança. Em nossa sociedade moderna, muitas vezes somos incentivados a buscar poder e reconhecimento pessoal. No entanto, a história de Gideão nos lembra que a verdadeira liderança não é sobre poder ou glória pessoal, mas sobre servir aos outros e manter nossa devoção a Deus em primeiro lugar. Além disso, a mudança da atitude do povo de Israel após a morte de Gideão destaca a fragilidade da fé humana. Podemos ser propensos a oscilações em nossa fé, passando por momentos de fervor espiritual e, em seguida, caindo em momentos de dúvida e distanciamento de Deus. Isso nos lembra da importância de manter um relacionamento constante com Deus, independente das circunstâncias. A história de Gideão e Israel também nos desafia a refletir sobre a liderança em nossas comunidades e nações. A liderança centrada em Deus, que busca a justiça, a unidade e o bem-estar de todos, é fundamental para o sucesso e a prosperidade de qualquer sociedade. Devemos procurar líderes que demonstrem integridade, humildade e compromisso com os princípios éticos. Conclusão. A história de Juízes 8 nos lembra que a vida é uma jornada repleta de desafios, tentações e oportunidades para crescer em nossa fé e caráter. Assim como Gideão enfrentou suas lutas pessoais e liderou Israel contra os inimigos, nós também enfrentamos nossos próprios desafios e adversidades. No entanto, com determinação, fé e humildade, podemos superar esses obstáculos e continuar a crescer espiritualmente, buscando uma vida de propósito, integridade e devoção a Deus. É uma história de esperança, redenção e renovação que ainda ressoa em nossos corações e mentes, nos lembrando que Deus está sempre ao nosso lado, independentemente das circunstâncias. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.